abrimos essa sequência de mensagens. Você que ainda não viu a primeira, vá no nosso canal Minac Oficial e assista as mensagens várias vezes. Isso vai te abençoar. Falando que precisamos ter um projeto. Tudo começa com um projeto. Quem não sabe onde quer chegar, não chega a lugar algum. Então você precisa ter um projeto, precisa se preparar para esse projeto, precisa ter uma disposição de não se desviar do projeto por nada, né? Por nada, até cumprir o projeto. Então, isso é importante. Este projeto precisa ter o apoio de toda a sua casa. No caso do você que é sacerdote, de toda a sua casa. Uma família que cada pessoa tem um projeto individual. O marido tem uma coisa, a mulher quer outra, os filhos querem outra. Essa família vai ser fracassada. Nunca vai crescer. A família tem que se sentar, orar, buscar a Deus e formular um projeto da família e lutar por este projeto. A esposa tem que ser a companheira do marido. Você foi tirada da costela do seu marido para que você seja parceira dele, lado a lado. Não é atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. Do lado. Tem irmãos, hoje eu vou falar alguma coisa sobre isso. Tem irmão que reclama, que murmura, minha mulher não me entende, a minha mulher não compreende, eu estou numa situação e ela fica me cobrando. Mas ela sabe a sua situação? Ela sabe o que você está ganhando? Ela sabe quanto você está pagando de conta todo mês? Ela sabe o que você está enfrentando? Você não pode cobrar uma coisa que você não fala para sua esposa. Então, isso é um dos grandes pecados do homem, do sacerdote. Muitas vezes, por orgulho, não fala o que precisa falar com a esposa, não passa os problemas, não passa as contas, não passa os temores, as dificuldades. Isso tem que ser passado. Querido, hoje é tão bom as coisas, eu estou fazendo um curso do Portela, praticamente de graça esse curso. Para a qualidade do curso, para mim, é irrisório. Pagar R$150 por um curso que eu estou fazendo. Esse cara. Ele fala uma coisa que é muito importante. Que você tem que selecionar as pessoas que você deve contar os seus sonhos. Não é para qualquer pessoa. Porque quando você conta o seu sonho para uma pessoa, aquilo vai exigir de você ficar dando satisfação. E muitas vezes vai trazer cobrança para que você se precipite. Mas ele diz que uma das pessoas que deve saber o seu sonho é a sua esposa. A outras pessoas, seus filhos. Então, por quê? Porque a família é o núcleo. E se toda a família não vestir a camisa, você jamais vai sair do buraco.
A maior intercessora do marido é a esposa. E o maior intercessor da esposa e dos filhos deve ser o marido. Hoje, o diabo, em primeiro lugar, trabalha para desqualificar o sacerdote. Queridos, o que é o Dia das Mães? O Dia das Mães é o segundo maior feriado do Brasil, segundo maior dia de compras do comércio do Brasil. Só perde para o Natal. E o Dia dos Pais? É o maior dia de R$ 1,99. O pai só ganha gravata, coisa de R$ 1,99 ou o brinde que dão na igreja. O que é isso? É o diabo tentando desqualificar o sacerdote. Dizendo assim, ele não é importante. Quantas igrejas você conhece católicas com o nome de santo? Pouquíssimas. A missa do Natal é a missa do galo, não é de Jesus. A Igreja Católica é uma igreja matriarcal, porque ela não reconhece o sacerdócio de Cristo. Então ela tenta pagar o sacerdote e erguer a sacerdotisa. Agora está crescendo um movimento, o diabo é sutil, que diz o seguinte, que os homens só são provedores do seu lar. Isso é uma tremenda idiotice e mentira. Porque na mente de muitos homens, até que estão na igreja, o papel dele é só trazer comida para dentro de casa. Mas nada. Quem tem que criar os filhos é a mulher, quem tem que pôr ordem na casa é a mulher, quem tem que fazer as coisas é a mulher. E o homem, não, já botei comida na mesa, esse é o meu papel. É a maior mentira do diabo. Um lar sem referencial de pai vai gerar filhos homossexuais. E é isso que o diabo quer, porque não tem referencial de pai. Ontem ou anteontem, a gente se reuniu, só faltou o Juninho, que estava trabalhando, mas foi os amigos lá do Neópolis, conheceu a olaria do nosso amigo lá, ele tinha feito umas coisas novas. Foi eu, o seu Bacelar, esse senhor e o Rubinho. Eu vi ele triste. A olaria é muito quente, né? Aquele ambiente, ele é uma pessoa que tem uma deficiência na perna. Eu peguei ele, eu vi que ele estava muito cansado, ele é grandão, disse, meu querido, bora ali, sentar ali no carro um pouquinho, que eu vejo que o senhor está cansado. Aí botei, ele sentou, mas assim, eu vi que não era só cansaço. Ele tinha alguma outra coisa. Eu disse, o que é que o senhor tem? Ele disse, Helder, tu já viu falar mal da minha esposa? Não, você sempre diz que é uma excelente mãe, excelente profissional. Pois é, nunca falei mal da minha esposa.
Eu fiquei muito triste porque meus filhos chegaram comigo e disseram que eles pararam de ir em casa, porque ela disse que ela não queria, porque eu era um péssimo pai, que eles não tinham que chegar perto de mim. E agora ele ficou doente, e os filhos vieram se aproximando dele, e a própria filha falou isso para ele. Pai, a gente se afastou por causa disso. Mas todo mundo gosta do Senhor. E ele ficou muito triste com aquilo. Eu disse, meu amigo, ela está se sentindo ameaçada, porque o Senhor tem uma boa condição. E com medo que os filhos prefiram estar aqui com o Senhor. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. O que sua esposa tem que entender, sua ex-esposa, é que independente do que aconteceu com vocês, ela sempre tem que fortalecer o Senhor como pai dos seus filhos. E o Senhor sempre tem que fortalecê-la como mãe. Porque um adolescente, uma criança que cresce sem referencial de pai e mãe, provavelmente será muito fraco. É por isso que essa geração vive se cortando, vive querendo se matar, vive deprimida. A gente levava a surra, a lambada dos nossos pais. E joga aqui, joga aqui. Não via nenhum moleque pensando em se matar, se cortando. Era fogo. O moleque queria correr, o pai trancava e toma de pisa. E a gente não via adolescente fraco. Mas sabe o que é que está acontecendo hoje com os adolescentes? Estão perdendo o referencial de pai e de mãe. Principalmente o de pai. Porque quando se separam, o pai geralmente é aquele que constitui logo uma outra família. E claro que ele não vai dar o mesmo amor que ele está com a família que ele está, do que com a que passou, se ele não tiver uma espiritualidade. E aí aquele menino sente. Hoje tem muitas famílias que não levam mais seus filhos para a igreja. Estão crescendo longe da palavra de Deus. Vão sofrer. Né? A minha mãe, a apóstola Margarete, mandou uma foto para mim. Eu fiquei muito emocionado, mas que mostra o que as promessas de Deus se cumprindo na nossa vida, né? Se cumprindo. Mandar para ti, Rodrigo, bota aí, por favor, para mim, tá? Bota essa foto aí, Bia, para mim, por favor. Se cumprindo, porque meus pais nunca se desviaram do propósito de Deus para agradar filho, para agradar isso, não. Eles sempre se mantiveram firmes, sempre se mantiveram na presença de Deus. Não importa as dificuldades que acontecesse, tudo na minha cabeça. Eu cresci num lar, na minha cabeça, eu dizia, nem adianta falar nada para a mamãe e do papai, porque os dois são unicarne. O negócio comia. Hoje, depois de grande, quando eu completei 30 anos, que a mamãe foi falar alguma... Te lembra quando teu pai, aquele dia, eu não concordei com aquilo? Conversei com ele no quarto. Mas eu nunca soube disso. A mamãe nunca detonou a autoridade do nosso pai. E por isso nós tínhamos temor.
Deus te livre, o papai dava uma palavra e a gente ouvia. Amplia aqui essa. Olha, essa aqui do lado é a Vanessa. Na igreja, chorando, reconciliou. Amplia a foto aí, dá para ampliar, Bia? Essa aqui é a minha irmã Vanessa, lá do Rio de Janeiro. Era a última que faltava na nossa família. Vai casar com esse rapaz aí, que é evangélico, está na igreja, o Gabriel se batizou, que dava trabalho, está recebendo tratamento de droga, dessas coisas, porque não levava os filhos para a igreja. Isso porque nossos pais se manteram firmes na promessa. Irmãos, então quando Deus fez o homem, a Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, homem e mulher, Ele deu autoridade. Depois, como eu falei, depois que Deus deu o trabalho do homem, que o homem já tinha condição de sustentar uma família, que primeiro, antes de se envolver com mulher, o homem tem que estar preparado financeiramente. Você não está preparado financeiramente? Não se meta. A Bíblia diz que a gente não tem que ferir os marcos antigos. Já diziam os antigos, não se meta com política nem com mulher sem dinheiro. Eu sinto pena de um casal de jovens novos que começa uma vida endividado, vai dar só briga e confusão e quebra-pau. Porque a doença, ela une, mas a falta de dinheiro, ela burila um lar. Um lar só... Se um lar sai da crise financeira unido, é porque esses dois se amam. Porque todo lar que enfrenta uma crise financeira é o teste do amor, é o teste da união. A maioria dos lares, inclusive de crente, que se divorciam é por problemas financeiros. E começa a cobrança. Então, em primeiro lugar, Deus deu para o homem condição financeira. Deu o jardim, cuida do jardim. Tá aqui, esse rio tem ouro, esse aqui tem diamante, esse aqui tem isso e aquilo, aqui tem todo tipo de comida para ti. Deu condição para o homem. Segunda coisa, Deus começou a andar com o homem, intimidade. Né? A Bíblia diz que Deus, 6 horas da manhã, ao nascer do sol, Deus estava lá com o homem. Ao meio-dia e ao pôr do sol, 5 às 6. E foi num pôr do sol que Deus começou a chamar o Adão. Adão, eu estava nu, tive medo, ouvi tua voz e me escondi de ti. E Deus disse, tu comeu do fruto que não era para te comer? Aí o que o Adão fez? Essa mulher que tu me deste. Essa mulher que tu me deste. Queridos, abra sua Bíblia aqui comigo em Gênesis. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Confirmar aqui. Versículo 6. Diz assim:
Quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, atraente aos olhos e desejável para dela se obter sabedoria, olha que baboseira, tomou do seu fruto e a comeu, e também deu ao seu marido que estava com ela. E ele comeu. Olha esse absurdo aqui, irmãos. Vamos traduzir isso aqui. Quer dizer que a serpente diz, é verdade que Deus disse que vocês não podiam comer de nada. E o homem lá do lado, e a mulher batendo papo com a serpente, e o Adão igual um bocolhó lá do lado. Não, a gente não pode tocar nessa árvore e tudo. Que nada, Deus sabe, se vocês comerem será como Deus. E o homem lá do lado, como tem muitos maridos aqui, que é o maior pecado do homem, a omissão. O homem está vendo a sua esposa indo para o buraco. Mas como ele está só pecado, vendo imoralidade no celular, o monte, eu também estou todo errado, como é que eu vou falar? Não faz nada. Que na hora o diabo pode fazer, faz isso, mas depois tu vai cobrar, tu vai fazer isso. Então a serpente deu todo aquele discurso satânico. O Adão viu a mulher elogiando a fruta, pegando a fruta, comendo a fruta. E ao invés dele falar algo e acabar com aquela palhaçada, ele ainda comeu da fruta. Omisso. Aí depois, ainda culpa Deus. Quem sentiu falta da mulher foi o homem. O homem que desejou a mulher. Ele deu o nome para todos os animais e disse, poxa, só eu não tenho uma parceira que é ideal para mim. Será que eu vou ter que namorar com a leoa? Vou ter que disputar com o leão aqui, a mulher dele? Aí a Bíblia diz que Deus fez o homem cair num pesado sono e da costela dele tirou a mulher. Então, o que é isso? Às vezes o homem está vendo a mulher falando coisa de rebelião contra suas autoridades. Está vendo aquela amizade errada com o mundano, com o vizinho. Está vendo coisas, mas calado está, calado fica. Ou seja, está comendo do fruto proibido. Está fazendo coisas que vai trazer maldição para a sua vida e para a sua família, dos seus filhos. E o Adão ficou calado. Mas na hora, o culpado quem foi? Deus. Por isso que o homem recebeu a carga mais pesada. Porque Deus, ele virou para Deus e disse, essa mulher que tu me desse, comeu do fruto e me deu. Ele estava lá do lado. Ele era autoridade. Ele era autoridade. Irmãos, vou só lhe dar um exemplo, que quando a gente fala em repreensão, a pessoa já pensa assim, em pisa, em agressão. Não se trata disso. Eu tive um pai, e o papai sabia colocar a corda no nosso pescoço. Então eu comecei a dirigir. Ele tinha uma Santana Quanto. E a Vanessa, essa minha irmã que estava aí, fazia uma aula de balé à tarde. A gente ainda nem era crente. Aí,
Ele disse assim: Eldi, a chave do carro praticamente ficava comigo. Esse tempo ele ainda trabalhava no banco, era carro do banco, era chofé do banco que ia pegar ele. Né? Tinha essas legalias. Eldi, vai pegar a sua irmã. Eu já estava com a chave que de noite eu ia lá para beber jogar basquete. Ah, pai, eu não vou pegar ela não, essa moleque enjoada, não sei o quê. Tá certo. Mora muito, ele chegou, foi, pegou a Vanessa, entrou em casa. Telde, cadê a chave do carro? Aqui, traga aqui. Pegou e levou. E eu disse, não, mas eu vou ter basquete. Você vai andando. O carro é meu. Eu lhe dou o carro. Eu coloco gasolina no carro. Eu lhe dou tudo. Eu peço para você ir pegar a sua irmã no curso. Eu tenho que sair do meu trabalho porque não tinha ninguém. E você é um sem vergonha, moleque sem vergonha. Só está deitado aí. Não pôde pegar a sua irmã. Não tem mais carro. Não tem mais passagem de ônibus. Se vire. Passei 3 dias sem sair de casa. Só faltei me ajoelhar. Ô, meu pai, me perdoa. Papai dizia assim, vai pegar não sei aonde. Era. Ele começava a falar, eu já estava indo. Ó. Acabou. Entendeu, irmãos? É isso. Eu aprendi com meu pai a nunca ser omisso. Podia falar, podia acontecer o que fosse. O papai nunca foi um cara omisso. Hoje o que acontece é que muitos estão vendo a vaca ir para o brejo. Coisas erradas acontecerem. E continuam permitindo. Por quê? Omissão. E depois, o culpado é Deus. Ai, por que tu me deste essa mulher? Por que tu me deste esse filho? É você que está permitindo o que não deve. É você. Eu me lembro, papai não era crente. Mas a minha mãe queria sair com uma roupa degotada que ele não queria. Margarete, você não vai comigo. O papai conheceu a mamãe no concurso de Miss. Uma beldade. Ah, não sei o quê. Não vai. Você não vai. E entrava no carro e saía, ela ficava. Ele chegava, via a roupa, pegava a tesoura e vap, acabou. Por quê? É o que eu digo, o casamento ele tem que ser conversado. Não é depois que casar, não, é antes. Olha, meu querido, eu não gosto disso em você, eu não gosto daquilo. É antes. Meu pai não tinha Jesus. Mas depois, eu vi meus pais envelhecendo. E o casamento da minha mãe, ao contrário de todos os amigos dele que se divorciaram, durou até que a morte separe. Se tornou um homem de Deus, ela se tornou uma mulher de Deus. E está aí, a última filha que faltava. Estava até conversando com o Emanuel, com a mamãe.
E lamento que o papai não está vivo para ver isso, porque ele sempre declarou isso. Você vai sim, você vai voltar para Jesus. Vai voltar. Porque é promessa de Deus na minha vida. O sacerdote é aquele que não deve abrir mão das promessas de Deus. Se Deus te falou, não come, não coma. E não deixe ninguém da tua casa comer. Se Deus te deu uma orientação, obedeça. Você é o sacerdote. Você é aquela pessoa que Deus escolheu. O homem, entenda, a mulher representa o Espírito Santo. Qual o Espírito Santo gera? Convence o homem do pecado. Só a mulher pode gerar uma vida. E o homem é o representante direto de Deus. Mas o que se vê hoje? Que a maioria dos lares, a pessoa mais espiritual, que ora mais, que é mais assíduo na igreja, que medita mais na palavra, é a mulher. E os homens vivem conversando só de bola, alguns chamando palavrão em casa, os filhos ouvindo, se comportando mal, olhando para as mulheres na rua. São crentes. E é isso que o diabo quer. O diabo quer tirar a tua autoridade de sacerdote, mostrar para o teu filho o seguinte, olha, quem é certo é a tua mãe, tá vendo teu pai? É sem vergonha. Todo sacerdote é sem vergonha. E é isso que Deus quer? Eu nunca me esqueço disso. Meus filhos ainda eram bem menor, o Israel. Eles gostavam muito de brincar de encontro com Deus, brincar de... Então estava uma galerinha lá, esse dia estava tendo uma... nem me lembro o que era em casa, mas era uma reunião de líderes, não era só dos discípulos. E tinha algumas crianças, alguns adolescentes que foram para o quarto, estavam brincando. E de repente uma delas, uma criança, eu me lembro que era uma menina, chamou um palavrão. E o Israel disse, era pequeno, né? Disse, olha, fulano, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Ela virou para ele e disse, fala isso para o meu pai. Dizendo assim, eu estou falando isso porque é o que o meu pai fala. Então, irmão, isso é triste. Porque os nossos filhos têm que ver em nós, que somos pessoas de Deus, um exemplo. Um exemplo. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Para que tudo aquilo que quero falar contra ti não tenha o poder. Olha aqui, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Abra lá para mim, por favor, a sua Bíblia. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Ou seja, o certo não é a mulher ser o cabeça espiritual da casa. Ser quem ora da casa. Ela deve ser uma mulher de oração, sim, porque ela representa o Espírito Santo. Mas o maior exemplo é quem é representante de Cristo, que é você, homem, papai, você, rapaz, que amanhã vai ser pai, vai ser marido. E hoje você só fala de Clube do Remo, Paysandu.
Eu canso, às vezes, de estar pregando aqui, ver um monte de jovem lá fora batendo papo. Você tem que se preparar para ser um sacerdote. Alguém que teus filhos vão olhar para você e dizer: meu pai é um homem de Deus. Ele não negocia com pecado. Tem gente que me pergunta assim: apóstolo, eu não gosta de jogar bola, não gosta de... Irmãos, eu fui do clube do Remo, eu joguei salão no Remo. Futebol, eu nunca gostei de estar assistindo o jogo, só a Copa do Mundo. Mas eu gostava de jogar. Eu gostava do salão, que era um jogo de passe. Genilson me pegou uma fase boa. Me lembro que a última vez que a gente entrou no time dos casais para completar, a gente deu de 11-0 no primeiro tempo, os jovens saíram tudo bicudo. Então, eu joguei salão durante 7 anos no Clube do Remo. Mas, como o meu esporte preferido era o basquete, eu fui federado no Clube do Remo durante 12 anos e joguei basquete lá. Então, eu era atleta. Não tinha ainda esse físico do Paragás. Mas o que eu treinei ali, eu tenho uma resistência boa até hoje. Né? Porque pessoas com a minha obesidade não fazem o que eu faço. Né? Então, o que acontece? Passou. Eu era solteiro, então quando eu era solteiro eu brinquei de peteca, brinquei de fura-fura, pinei papagaio, joguei bola, tudo que eu tinha direito, joguei basquete, joguei vôlei, natação. Hoje eu sou casado. Hoje isso para mim é perda de tempo, não dá dinheiro para me sustentar minha família. É isso que muitos homens não entendem. Minha avó falava assim: o solteiro vai aonde quer, o casado leva a mulher. Hoje você é jovem. Eu não tive infância, pastor. Então, tem infância. Brinque, jogue bola e tudo. Mas quando você se tornar homem de família, desista dessas coisas e se concentre na sua casa. Eu não estou dizendo, o pastor é radical. Não, tem um retiro, jogar uma bola, vai ter uma reunião dos irmãos, se reúne, mas o nego, toda semana, não tem mulher que aceite isso. Não tem. Eu não conheço nenhuma mulher que vai aceitar isso. Então a gente tem que ter seleção. O que está escrito aqui? 1 Timóteo 2,8. Olha o que o sacerdote tem que fazer. O homem de Deus. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem discussões. Irmão, o que é mais comum a gente ouvir na igreja é fight bola. Até um chamando o outro para o pau. Que, às vezes, antigamente a gente fazia campeonato de bola para o novo convertido ganhar.
para consolidar. Tem aquele espírito de competição. O papai, antes de morrer, ele deu uma disciplina lá na central para os líderes, porque 2 pastores foram para o pau, literalmente, pastor. Em um jogo de bola. Agora, isso é coisa que se faça? Não tem. Aqui está dizendo que nós devemos orar em todos os lugares, levantando mão santa, e que não haja ira, nem discussões, nem dissensões. Mas que sejamos em paz, felizes. Às vezes eu estou ali com os jovens, né? A gente vai dar uma volta na hora do lazer. Eu confesso que às vezes até me dá vontade de entrar no campo um pouquinho, uns 10 minutos para brincar. Mas aí eu começo a ver jovem dando carrinho, indo para arrebentar o outro. Eu digo, não, eu já não tenho mais idade para isso. Isso não é. Hoje em dia, tem pai que está dormindo, nunca foi na escola dos filhos, nunca foi saber com quem os filhos andam. Queridos, tem um monte de adolescentes, filhos de vocês, que ficam até 3 horas da madrugada com joguinho, um enfrentando o outro. E são adolescentes, às vezes meninas, que estão no meio de jovens, estão no meio de caboclo safado, manicão. Você está lá. Você não sabe de nada. Sabe? Tem que haver seleção, irmão. Tem que haver. Às vezes a gente fala as coisas porque eu não quero que você esteja sentado aqui. Eu não quero. Porque nessas horas é risadinha. Ah, comigo vai ser diferente. É sempre assim. Mas depois que a coisa acontece, ah, pastor, não aguento mais essa mulher. Não aguento mais. Por quê? Não está havendo Deus no lar. Uma prioridade de Deus. Né? Esse negócio de o homem ser só provedor, não é o que a Bíblia diz. Com certeza. Um dos principais papéis, que é aquilo que eu falei no início. Antes de você ter mulher, você tem que ter como sustentar a mulher. Nunca se envolva num lar, e você, jovem, nunca se envolva com um rapaz que não tem condições financeiras nem espiritual de estar com você. E também, se você não tem condição espiritual, você não ora, não faz nada. Não se envolva. Porque o seu lar só vai ser briga e confusão. Não adianta. São 30 e poucos anos de ministério. Vendo a mesma coisa. Vendo a mesma coisa. Aqui em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, fala a função do sacerdote em família. Isso é difícil. Eu quero que vocês saibam o seguinte, eu não estou falando uma coisa, o apóstolo fala, porque ele é bonzão, ele faz,
eu tenho a mesma dificuldade do que você, mas eu tenho que pregar a palavra de Deus. Assim como não é fácil para nenhum homem aqui, não é fácil para mim. Ainda mais a gente que veio de um lar todo que não era de Deus, não era evangélico. Difícil. Não é fácil não, irmãos. Eu estou falando uma coisa aqui que sem o Espírito Santo você não consegue. É por isso que um homem que não ora, não medita na palavra de Deus, só vai ter fight no teu lar, você nunca vai mudar. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Ou seja, primeiro papel do sacerdote, ele coordena a família. Lá dentro do lar. Ele coordena a família. Está escrito aí na sua Bíblia, sim ou não? Vamos lá. Com discernimento, né? Porque o homem sabe. Meu irmão, é incrível. Às vezes, é contado se tem 10 dias no ano que eu vou pegar meus filhos na escola, é muito. Mas quando eu vou, se tiver alguma coisa errada, eu já chego com a apóstola Samira e digo, olha, conversa com essa caboquinha aí, tem alguma coisa errada. Não, pode crer, a bomba vem. Porque esse discernimento Deus dá para o sacerdote. Esse discernimento da família, ele vem para o sacerdote. E aí você vai escolher se você vai ser omisso ou não. Se você vai fazer nada, ou você vai entrar com o seu papel de sacerdote e dizer, que é isso, mulher? Bora, serpente, rasga feio. É simples. Se o Adão tivesse feito isso, que papel é esse, serpente? Rasga feio daqui. E tu, Eva, te manca. Deus nos deu tudo aqui, tu quer trair Deus? Ele não disse que não era para a gente comer? Nós não vamos comer dessa porcaria. É simples. Olha, Eva. Ia botar o rabinho entre as pernas e, ó. A serpente. Varar para lá. Não tem, irmão. Às vezes, tudo que o teu lar está precisando para ser salvo é a atitude sua como sacerdote. E volto a repetir. Quando se fala em disciplina, muitos pensam logo só em pisa. E não é só isso. Quem dá passagem de ônibus para o teu filho sair? Quem paga o celular dele? Quem paga a internet na tua casa? Se você tirar isso, e aí? É o vizinho que vai dar para ele? Quero ver o vizinho ficar com o moleque que acorda meio-dia, todo dia. Não tem. Isso eu aprendi com meu pai, irmãos. Não falha. Não falha. Pensa que o papai perdia tempo? Não perdia. Me dá isso aqui. Mas o que não é meu, fui eu que comprei, fui eu que lhe dei, você não está merecendo, então agora é meu. Quem vai usar sou eu. É isso. Quem vai brincar de videogame lá no quarto sou eu. Você não quer estudar, quer passar o dia aqui jogando essa porcaria. Eu comprei para ser um lazer.
O papai fez isso várias vezes comigo. Dava 2 dias, eu ficava o mais estudioso do planeta Terra. Só tirava 10. É simples, irmãos. É simples. Então aqui diz assim, olha, marido, vai igualmente viver a vida em comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil. Mais frágil. Queridos, o diabo nunca vai entrar no teu lar em cima de quem tem razão. Ele vai entrar pela emoção. Quem foi que ele se dirigiu à palavra? Foi o Adão? Foi a Eva. Porque ele pegou o emocional da Eva. Tem gente que fala assim, como uma menina tão bonitinha dessa, tão linda dessa, se mete com um cara horroroso dele, porque ele atingiu o emocional dela. Ai, se eu tivesse com você, é a minha rainha, eu vou lhe dar tudo, você é uma princesa. E começa aquele mimimi abestado. Não tem nada, ele está só te enganando. Então o diabo, ele não vai invadir a razão, ele vai invadir a emoção. Ele vai trabalhar na emoção para destruir a família. Ele trabalha em cima do emocional. Emocional. Agora, quando o homem é muito emocional, a coisa está frita. Porque tem homem que é muito emocional. A coisa fica difícil. Ele vai para a razão. Às vezes, essa semana mesmo, ligou um tio meu. Ai, meu sobrinho, que eu tô aqui muito preocupado. Eu estou devendo isso, estou devendo aquilo. Por que você está preocupado? Não sei que eu posso ser preso. Tio, ninguém é preso por dívida no Brasil, não. É preso por pensão. Atrase a pensão para você ver, você vai preso. Razão. Razão. Porque o cara desse jeito não resolve nada. É preciso você dar um stop, parar, refletir e ver como é que eu vou fazer para ganhar dinheiro para sair dessa situação. Deixar o emocional de lado. Então, sempre o que o diabo vai atacar é o emocional. É o que sempre a gente, como homem, tem que entender. A mulher, além dela ter esse problema emocional, ainda tem a TPM. Né? Meu avô dizia, você quer conhecer uma mulher? Deixa ela ficar menstruada e você vai conhecer de verdade quem ela é. Verdade. Então, são vários fatores que influenciam. Eu tenho 3 filhas mulheres. É fácil de ver quando elas estão naqueles dias. Elas ficam totalmente cara fechada, diferente. É fácil. Esse dia, eu não brinco com elas. Eu não. Não. A gente tem que respeitar. Outra coisa, irmão, não fique apelidando seus filhos. Não fique com linguagem de mimimi com seus filhos.
Ensine seus filhos a ser forte. Converse com seus filhos como você conversa com uma pessoa adulta, madura. Eles já são adolescentes, jovens. Pare com esse negócio. Menininha, não, papai, não sei o que, não, vá junto e converse com maturidade. Tem que ter maturidade para você gerar crianças fortes. Amém, irmãos? E aqui fala assim, ó. Tratai com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. É o que eu estou falando aqui. Não tem 2 projetos, não tem 3 projetos. O marido e a mulher são herdeiros da mesma graça de vida. Você entende porque... Agora eu acho que eu posso te explicar, está num ponto para me explicar para a igreja, eu vejo que pouca gente entende esse versículo. Deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa. É nisso. Enquanto você está na casa do seu pai, o projeto é dele. Esse projeto é eterno entre marido e mulher. Enquanto o filho está solteiro, o projeto também está para o filho, o pai e da mãe. Quando a Bíblia diz, deixará o homem pai e mãe, é que você pode optar por outro projeto. No caso das meninas, você vai se casar com um homem e você tem que perguntar para ele qual é o ministério dele, o chamado dele, e o que ele faz na igreja e pensa em fazer no trabalho. Para ver se o que você quer se une. Antes da gente se casar com a pessoa, a gente tem que se casar com o propósito daquela pessoa. É nesse sentido, deixará pai e mãe, que agora, aquele projeto que você fazia parte quando era solteiro, ficou de lado. E aí, muitas vezes você vai ter que desagradar pai e mãe, e o pai não entende isso, porque você se juntou e fez uma outra família. E tem que fazer o seu outro projeto de vida, que é da nova família que você formou. É isso. O Mateus se casou com a Raquel, né? Então, o Mateus veio de uma família, o Genilson e a Rita. A Raquel veio do Valdo e da Lili. São famílias que têm uma estratégia e um pensamento totalmente diferente. Apesar dos que as duas famílias trabalham também com óculos e tem algumas coisas. Tem essa coincidência, né? Mas o Genilson tem a estratégia dele com a Rita, está plantando mamão, é da polícia militar, sargento. A Rita trabalha também com ótica, assim como o Valdo é pastor, já como eu, já trabalhou com tanta coisa, é empreendedor, Lili. Então, os dois quiserem agradar as duas famílias, eles nunca vão ter identidade. Eles vão ter que pegar umas coisas daqui, juntar e fazer a família deles, criar a identidade deles. É isso. É a mesma coisa. Por exemplo, ali no Zered, o que muita gente não entende? Você não vai ficar ali se você não sonhar junto comigo. Não vai, aquilo ali vai ser insuportável. Porque ali é muito trabalho, é muita gente chegando, é muita gente falando. Então, quem não sonha
A pessoa está ali, eu quero fazer isso, sonhar assim. Não vai dar certo. Uma das coisas assim que eu tenho aprendido nesse curso, que é verdade, que o Portela fala assim, o seguinte: não segure pessoas que não pensem igual a você. Deixa elas irem. Elas não vão ficar. Porque elas não pensam igual a você. Segure, irmão. Porque numa casa não tem que ter vários projetos, tem que ter um projeto. E Deus vai operar nesse projeto. É simples. Estava vendo a biografia do Donald Trump. Ele parece que 5 ou 6 filhos. 3 do primeiro casamento, 2 do segundo, e aquele menino gigante do último casamento de 18 anos que anda junto com ele. Então, dos 6 filhos dele, tem uma filha que ele diz que ele ajuda, mas ele não tem quase contato e afinidade com ela. Porque ela não seguiu os negócios do pai. Ele é um multimilionário, tem várias empresas, o filho mais velho dele é CEO de uma, o outro segundo faz o marketing das empresas e tudo. Aí tem uma mais velha que não participa de nada, ele dá uma ajuda e não faz questão da presença dela. E tem mais 2 que também ajudam em empresas de tecnologia, e ele atribui a vitória dele ao menino de 18 anos, que foi quem jogou ele na mídia. Igual o Eduardo Bolsonaro fez com o Bolsonaro, foi o que esse filho dele de 18 anos fez por ele. Foi ele que jogou ele na mídia, foi ele que impulsionou, foi ele que fez todo o trabalho dele. E o moleque, para onde ele vai, o moleque anda junto. Já está dizendo que vai ser o herdeiro político dele. Que lá nos Estados Unidos só pode ser 2 vezes. Por exemplo, ele está no 2º mandato, Donald Trump não vai mais poder se eleger. Vai se aposentar. Né? Então é isso, gente. Então, se o sacerdote não conhece o propósito, não sabe qual é o caminho, como é que você vai passar para sua família? Sua família vai cair num buraco. Vai cair num buraco. E aqui diz o seguinte: vocês são herdeiros da mesma promessa, na linguagem da maioria, ou na mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Ou seja, está brigado, está dividido, um pensando uma coisa, outro noutra, a oração está interrompida. Aí daqui veio aquele ditado: a tua oração não passa do teto. Quando os dois, o marido fala uma coisa, a mulher quer nada, não concordo com isso, e fica naquela briga, nem ore, não adianta você orar, está interrompida a sua oração. Isso é pesado, gente. É pesado. Está ou não está escrito aí na sua Bíblia? Amém? Então, hoje, o que está faltando para a família é santidade em nós que somos os sacerdotes do lar. Ver exemplo. O que foi que derrubou Saul? Está lá em Crônicas. O que foi? Que Deus falava uma coisa e ele fazia outra. Aí qual foi a última desculpa do Saul?
É o sacerdote Saul, que tem muito. Ah, eu ia fazer isso, eu ia matar todo mundo, eu ia fazer o que Deus... Mas o povo disse para mim poupar o melhor dos animais, poupar o melhor das riquezas, poupar a mulherada. O povo. Né? Que muitos falam, às vezes o apóstolo Helder é tão duro. Qual é o sacerdócio? Nós fazemos parte do sacerdócio de Melquisedeque. Quem é o sumo sacerdote hoje desse sacerdócio? Jesus Cristo. Da onde veio Jesus Cristo? Da raiz de Davi. Raiz de Davi. Davi é Jesus no Velho Testamento. Davi representa Jesus no Velho Testamento, homem segundo o coração de Deus. Abra sua Bíblia no Salmo número 2. Abra aí. Salmo número 2. Preste atenção. Que diz aqui. Versículo 7, Davi fala o que Deus queria ouvir. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, você é meu filho, eu hoje te gerei. Peça-me e eu lhe darei as nações como herança e os confins da terra com sua possessão. Você as quebrará com vara de ferro. Não aceitará. O zelo do Senhor. Quando Jesus falou isso, o zelo do Senhor me consome. Eles se lembraram de Davi. Você os quebrará com vara de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Por isso os reis sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra, sirvam ao Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos pelo caminho, pois em um instante acende-se a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele se refugiam. O sacerdócio de Davi é aquele que unge com vara de ferro, não tolera o pecado, não tolera... Não é uma pessoa negligente, não é omisso. Não é omisso. Davi dá uma ordem dura para o seu filho Salomão, antes de morrer. Ele disse, mata Joabe e mata Seba, porque eles vão fazer um complô contra vocês, porque eles me respeitam pelo guerreiro que eu sou, mas tu é homem pacífico. Eles não vão te respeitar. Decisões duras. Vara de ferro. Pessoa imparcial. Naquilo que foi designado. Querido, se a sua família vê você um dia com uma palavra, outro dia com outra, ninguém vai confiar em você. Quem é que vai confiar em você? Seus filhos vão dizer assim, papai, a gente nem sabe o que ele fala, um dia ele está falando alho, outro dia ele está falando bugalho. Servo de Deus tem que ter uma só palavra, tem que se manter firme, não importa. Teve momentos que Jesus ficou sozinho, teve momentos que os seguidores de Jesus disseram, dura esse discurso, vamos embora.
E Jesus virou para os seus discípulos e disse: se vocês não querem ir também? Pedro disse: da onde nos afastaremos de ti? E só tu tem palavras de vida eterna. Então, na vida, a gente não vai só receber sim. Aliás, na minha experiência como ministro de Deus, 99% do que eu quero não é como eu quero. É como Deus quer. E nunca as coisas acontecem como eu queria. Porque Deus falou: os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Não tem, então, hoje, irmãos, o que tem acontecido é isso, né? Filhos inseguros, lares sem rumo, sem um projeto, e as pessoas batendo a cabeça, dando cabeçada em ponta de faca. Irmã, entenda uma coisa. A pessoa mais importante da sua vida não é seus filhos, é seu marido. O filho você cria para o mundo. Eles são flecha na mão do guerreiro. Eles vão embora. Eles vão ter a família deles. Quem vai envelhecer junto, quem vai morrer junto, é marido e mulher. Eu quero dar um recado aqui para algumas irmãs. Um recado de Deus para a sua vida. Tem pessoas que estão vivendo a vida pedindo restauração. A Senhor, traz de volta o meu marido, restaura o meu marido. Toma conta da minha situação. É o seguinte, decida largar isso. Tem gente que pede uma geladeira para Deus. Deus não vai te dar uma geladeira enquanto a velha que não presta mais estiver ocupando o lugar. Você tem que abrir um lugar na tua casa para a geladeira nova entrar. Você tem que tirar a velha do lugar para a nova entrar. Você tem que tirar essa pessoa que já foi embora, já fez às vezes até a sua vida, já se casou de novo. Você tem que tirar ela da sua cabeça e deixar folgado para Deus poder restaurar de novo a tua vida. Deus não vai te dar algo se ainda está ocupado. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Só isso. A pastora Ana fez isso, 2 meses estava casando. Esperando uma pessoa que já tinha mulher, já tinha filho, já tinha constituído outra família. Está aí hoje o irmão Franciscão aí, e tudo, está envelhecendo junto. Mas enquanto você não tira alguma coisa do lugar, Deus não pode colocar nada naquele lugar que 2 objetos não ocupam o mesmo lugar, no espaço. Nem 2 pessoas. Amém? E dessa vez, escolha alguém que você se encaixe no projeto de vida dessa pessoa. Seja uma pessoa de Deus, faça a coisa certa. Faça a coisa certa. Né? A Bíblia diz aqui, Hebreus capítulo 11, versículo 13, diz assim, falando dos heróis da fé.
Tem gente que, eu quero ver a promessa, promessa. Você tem que fazer a sua parte, quem vai fazer a dele é Deus. A de Deus é Deus. Diz assim, todos esses morreram na fé, sem terem recebido a promessa. Viram-nas de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam, mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Ao invés disso, esperavam uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial, porque por esta razão Deus não se envergonha de ser chamado Deus dele, pois lhes preparou uma cidade. Saudaram. Abraão não construía a casa de tijolo, de betume, por quê? Porque ele era peregrino, ele declarava que ele era peregrino numa terra que até a nação dele não era essa, era celestial. Tem gente que está estragando tudo aqui na terra. Está preocupado em agradar pessoas. Está preocupado com pecado. Está perdendo o melhor, que é o que Deus preparou para você lá na glória. Lá no céu. Queridos, que você seja uma pessoa que seus filhos respeitem você como sacerdote do Senhor. Você precisa trabalhar. Você precisa orar. E o sacerdote é como aquele milho que eu falei no início. Você não vai ter muito tempo para os seus filhos. Porque você tem que sair para trabalhar. Muitos aqui, quando voltam para casa, às vezes os filhos já estão até dormindo. Mas o tempo que você passar tem que ser um tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Pouco tempo, mas um tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Entendeu? É isso. Às vezes eu pego o meu filho Jael, a gente entra no carro, eu vou com ele até Castanhal, até um lugar, e ali a gente vai conversando. Eu vou notando tudo que eu preciso falar com ele. Eu tento ter um tempo de qualidade com ele. Tempo de qualidade. Quando ele chegou, pai, eu quero um discipulado. Vamos ter. Tenha um tempo de qualidade. Isso vai fazer a diferença na sua vida. Eu queria finalizar falando o que vai receber, né, o homem que teme ao Senhor e que anda com o Senhor. Né? E no outro domingo eu vou falar sobre essa questão, que tem muitos homens que dizem assim, o meu ministério é sustentar a igreja, dizimar e ofertar, o meu ministério não. A Bíblia diz em Eclesiastes, lança o teu pão sobre as águas, lança com a mão direita e com a mão esquerda, e tu não sabe qual deles prosperarás primeiro, se é o da direita ou da esquerda, ou se ambos. O que Deus está falando aqui? Trabalha, sustenta a tua família, mas também olha para o reino. Trabalha no reino de Deus.
Seja alguém envolvido no reino de Deus. Seja envolvido no reino de Deus. E aí você vai ter uma família poderosa. Você vai ter uma família poderosa. Que o que Deus, você não pode fazer, Deus vai fazer para você. Elcana era o marido de Ana. Ana era uma mulher sofrida, porque ela queria ter um filho e não podia. E Elcana era um bom marido. Ele dizia para ela: eu não te valo mais do que 10 filhos. Não é para ti, tudo que eu ganho de melhor eu não dou para ti. Eu não te trato tão bem. Por que tu vives assim? E a Bíblia diz que Ana só vivia reclamando. E a outra mulher jogava na cara dela que isso. E reclamando para Eucana. E Eucana não podia fazer nada. E a Bíblia diz que naquele dia ela acabou de comer. E foi para o templo. E ali o templo estava vazio, sem culto. A sinagoga. E ela se ajoelhou num canto. E a palavra de Deus diz que ela orava com tanta contundência. Mas se ela não falava nada, ela só mexia com a boca e gemia, jogada no chão. Que quando o profeta Eli entrou, ele pensou que ela estava embriagada. E ele disse assim: como uma mulher nessa hora do dia pode estar embriagada? E ela podia dizer: tu nem é homem de Deus, tu não estás vendo que eu estou orando. Ela respeitou o profeta. Ela respeitou o profeta. Eu queria terminar com isso, é o que está faltando para todo mundo hoje. Muita gente está perdendo o temor pelos homens de Deus, respeitar os profetas. Hoje é comum estar numa rodada de crente falando mal de autoridade. Ela disse: ó, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor. Esta mulher que o Senhor está vendo não está porre. Eu estou triste porque Deus não me deu filhos. E o profeta olhou para ela e disse: pode ir em paz, porque ainda este ano, olha o tipo de tratamento que ela deu para o profeta e o que aconteceu na vida dela. Ainda este ano estarás carregando um filho no teu colo, porque Deus não resiste a essas lágrimas. E a Bíblia diz que ainda antes do ano acabar, Samuel nasceu. Samuel não só foi um milagre, mas foi um dos maiores homens de Deus do Velho Testamento. Fruto de alguém que soube respeitar uma autoridade. Como Jesus, que virou para aquela mulher grega e disse assim: não vou pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Chamou a mulher de cachorro. Ela disse: ó, meu Senhor, os cachorros também comem da migalha que cai da mesa do teu Senhor. E ele disse: ó, mulher, não era mais cachorro. Ó, mulher, grande é a tua fé. Teu filho está curado. Ele nem orou. Ele nem orou.
Jesus, quando entrou em Jerusalém, e o povo gritava hosana ao filho de Davi, ele chorou e disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas, e trata mal os homens que te querem bem. Ai, se reconheceras o presente de Deus, era ele. E alguns dias aquele mesmo povo estava gritando: crucificam, crucificam, crucificam. Ele disse: eu não virei a ti, até que tu possas dizer: bendito é o que vem, em nome do Senhor. Tem muitos que não entendem, mas está acontecendo coisas na sua vida, porque você precisa reconhecer, dizer: bendito é o que vem, em nome do Senhor. Reconhecer as autoridades. Há muitos lares que estão enfrentando pobreza, escassez. Porque você, irmã, você, jovem adolescente, precisa reconhecer aquele que vem em nome do Senhor, que é o sacerdote do seu lar. Sacerdote do seu lar. Ele é o bendito do Senhor para você. Tem pessoas aqui hoje, jovens, que se o seu pai morresse hoje, você estaria lascado. E até hoje quem te sustenta é ele. Seja mais grato. Vista a camisa do projeto dele. E um dia, quando você casar, você também vai ter um lar tão bom quanto o seu, que tenha projetos, né? Eu queria deixar esses dois trechos para você, irmão, anotar aí. Você que é pai, você que é sacerdote, você que é jovem e que quer constituir uma família. Esse é o sinal do sacerdote de Deus, do homem que serve a Deus. Assim, bem-aventurado, aqui é Salmo 128, versículo 1 ao 6. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda no seu caminho. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera. Teus filhos como o rebento da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém. O sacerdote de Deus, ele ama a igreja, a obra de Deus. Ele é compromissado. Durante os dias da tua vida, veja os filhos dos teus filhos, longevidade, paz sobre Israel. Segundo salmo que eu quero que você anote, está logo do lado desse, 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz é o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. Amém? Família. Família. Família unida na mesa.
Não permita que na sua família, filho vá comer no quarto, vá comer em outro lugar. É na mesa. É na mesa. Orando. Todo mundo junto. Na mesa. Nós teremos um ano sem igual. E todas as vezes que vão acontecer grandes coisas, há uma limpeza de Deus. É um ciclo. Deus tira umas pessoas, vai colocar outras. Isso é normal. Também é algo que eu tenho aprendido. Ele fala muito nesse curso. É um ciclo. Né? Deus mandava santificar o povo. E nessa santificação, pessoas saíam no meio do arraial. Os Acães, os Sambalates, os Tobias, os Acães. Deus tem me colocado como anjo dessa igreja. Aqui não falta palavra de Deus. Eu tenho andado em santidade. Nós estamos vivendo, o tema do Congresso Jovem é esse, como ovelha no meio de lobos. Está cada dia mais difícil fazer a obra de Deus e a vontade de Deus. Hoje, os valores errados é que são certos. O bandido está solto e as pessoas justas estão sendo presas. Vamos orar. Vamos buscar a Deus. E cada homem aqui, agora vai começar a rede de homens. Né? Não pude estar aqui, mas fiz todo o cronograma. Dei para o pastor Valdo, o pastor Denis fazer. Convidei o pastor Júnior, que trouxe o testemunho. Depois abri para os irmãos darem sua opinião. E o que é importante esse ano é você, irmão, se envolver nas coisas de Deus. É seus filhos verem você uma pessoa comprometida com Deus. Uma pessoa comprometida com a obra de Deus. Hoje, o que me dá orgulho no meu pai é ver todas as coisas que ele fez para Deus. Inúmeras casas que ele ofertou para Deus, carros. Falava para o papai se ele não tirava férias. Ele disse, eu vou tirar férias de quê? Eu já estou aposentado e eu não trabalho, porque para ele ser pastor era um privilégio, uma honra e um prazer. Hoje, irmão, o que teu filho está vendo em você? Você está criando seu filho na igreja? Ore. Comece a se santificar. Seja esse homem com mãos santas. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.